Fala humanos, como estão vocês? É o seguinte, meus queridos, esta é basicamente a nossa penúltima semana de aula, né? E nós temos aqui nessa semana a recuperação do bimestre. Então você que teve dificuldades, ou você que não fez nada, né? Essa aqui é uma semana excelente para isso, para a gente recuperar, para a gente retratar o assunto, né? E tirar algumas dúvidas que talvez possam ter ficado, tá bom? Então eu vou pegar aqui a parte onde assim é o cerne, né? É a parte mais objetiva, né, do conteúdo, para que dele a gente tenha, né, o conhecimento básico, tá bom? Então vamos lá, a gente viu nesse bimestre o elemento químico, né? Qual que é a diferença entre os elementos químicos, né? Por exemplo, ouro e ferro. A gente viu nessa aula que a gente fez que a diferença basicamente é a quantidade de partículas positivas que estão presentes lá no núcleo do átomo, né? Então cada átomo tem uma quantidade exata de número de prótons, tá? A gente viu também que cada elemento ele é representado por uma letra, tem seu nome, né? Por exemplo, o hidrogênio é representado pela letra H, né? O oxigênio pelo O e assim por diante, beleza? Então, o H ele tem um número de prótons no núcleo exclusivo dele. Nenhum outro elemento tem esse mesmo número de prótons no seu núcleo, tá bom? O oxigênio, mesma coisa, tem uma quantidade exata de número de prótons. Não tem a mais nem a menos, nunca tem a mais nem a menos de prótons, tá bom? Se tiver um número diferente, não é mais oxigênio. Tá? E assim por diante. Então olha só, outra coisa importante é que a gente viu as regiões do átomo, né? A gente já sabia nessa aula aqui, lá no centro, né, tem um núcleo e tem duas partículas. Tem a partícula positiva, né, que vou chamar aqui essa azulzinha aqui de partícula positiva, que é o próton, é uma carga elétrica positiva. O vermelho aqui seria uma carga elétrica neutra, não é nem positivo nem negativo. E essas partículas têm muita massa, é como se fosse, entre aspas, é a parte mais pesada, né, do átomo. Ao redor desse núcleo ficam girando partículas de carga elétrica negativa, chamadas elétrons, tá bom? Esses elétrons eles ficam na eletrosfera. Não é exatamente do jeitinho que está aqui, cada um desses átomos estaria talvez um mais perto, um mais longe, outro um pouquinho mais distante, tá bom? A gente já viu isso depois. Então, basicamente a gente já sabe, né, que o que diferencia os elementos químicos é a quantidade de prótons que cada um tem no seu núcleo, né? Essa quantidade de prótons é chamada de número atômico. Tá? Então o que é o número atômico? É a quantidade de prótons que cada átomo tem no seu núcleo. Tá? Todo átomo de hidrogênio tem um número X, um número exato de número atômico. Todo átomo de oxigênio tem uma quantidade exata, né, de números de prótons lá no seu núcleo. Tá? E esse número de prótons, oh Jesus, esse número de prótons é exatamente o número atômico. A gente representa o número atômico na química pela letra Z. Tá? A gente também representa o seguinte, ó. A gente sabe que o AU aqui é o ouro, né? E aí 79 é o número atômico dele. Ele tem 79 prótons. Todo átomo de ouro tem 79 prótons no núcleo do átomo. Tá bom? E em cima aqui, esse 197 é a soma dos prótons mais os nêutrons, né? Então é a parte mais pesada do átomo, lembra que fica no núcleo? Então 197, desse jeito a gente sabe que quanto falta para chegar, de 79 para chegar em 197, dá 118. Quer dizer então que cada átomo de ouro tem 79 prótons e 118 nêutrons, tá? 79 mais 118 dá 197, o número de massa, tá bom? O número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Aí a gente foi para a tabela periódica, né? E a gente viu que é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos. E eles estão organizados de maneiras
bem peculiares. A maneira mais comum de a gente perceber isso é a ordem crescente de número atômico, tá? O número de prótons. Então a tabela periódica está em ordem crescente desse número atômico aqui, tá bom? Então a gente viu que ela tem 118 elementos químicos, né? Dentro desses 118, 92 são naturais, são encontrados na natureza, e 26 são fabricados pelo homem, né? O homem às vezes dá uma de Homem de Ferro, né? Que construiu um elemento químico novo, né? Então é possível, mas é dificílimo, né? Então olha só, a tabela periódica a gente associa ela muito a Mendeleev, né? Que era um russo, né? Que teve essa ideia de organização, né? E o jeitinho que a gente conhece, né? Ela foi organizada por esse cara aqui, Henry Moseley, tá? Então basicamente é o seguinte, pessoal, a gente tem aqui um modelo de tabela periódica, tá? Então aqui a gente pode perceber que nós poderíamos ter uma linha aqui imaginária, né? Uma outra linha aqui. Aqui vai ficar mais claro, ó. Tem essa linha aqui, ó, né? E também tem essas colunas assim, ó. Coluna 1, coluna 2, que inclusive está enumerada, né? 3, 4, 5 e assim por diante. Então olha só, no meio aqui, ó, a gente tem o símbolo do elemento químico, o número atômico, a quantidade de prótons que tem, o nome dele e o peso atômico, né? Mas isso a gente não vai ver agora. Tá bom? Aqui tem um outro tipo de tabela, com um pouco mais de informações, para saber se o estado físico desse elemento, né? E tudo mais. Então, pessoal, aí partiu para duas partes, né? Finalmente do estudo, a gente partiu para dois tópicos aqui. Dentro da tabela periódica, a gente tem as famílias e os períodos, tá? As famílias, elas são organizadas em colunas, todas as colunas da tabela periódica, tá? Então, dentro de uma mesma família, nós temos elementos que eles podem até não ser idênticos, mas eles têm propriedades físicas e químicas semelhantes, tá bom? Então, imagine uma família. Você tem, talvez as pessoas da mesma família têm o mesmo tipo de olho, né? Mas não são as mesmas pessoas. É isso que acontece aqui, ó. Então, nessa coluna aqui tem os metais alcalinos. Na coluna 2 tem os metais alcalinos terrosos, né? Metais em transição, são todos esses. Família do boro, família do carbono. São várias famílias, tá bom? Então, ao todo são 18 famílias. 18 coluninhas assim. Aqui está o modelo, né, para a gente saber os nomes, né, das famílias, e aqui está uma tabela de verdade, né, você pode comparar talvez aqui com aqui e assim por diante. Tudo bem? E aí a gente também vê os períodos. Só que nos períodos é uma coisa simples também, tá bom? Olha só, nós vimos lá atrás que esses elétrons aqui, eles ficam ao redor do átomo, né? E cada átomo tem uma quantidade também de elétrons que possui. Esses elétrons eles não estão numa mesma região, eles ficam como divididos em camadas, tá? Como imagina umas anéis de cebola, né? Então mais ou menos isso, ó. Na camada mais perto, aqui está o núcleo, né? Então na camada mais próxima do núcleo nós temos a camada K, só cabem 2 elétrons. Se o átomo tiver mais do que 2 elétrons, esses elétrons vão ter que ir para a próxima camada, ó. 8 elétrons pode caber aqui. O átomo tem, vamos supor, 12 elétrons. Então, ó, 2 veio para cá, 8 veio para cá. Então, 8 mais 2 são 10. Onde vão os outros 2? Bom, já chegou no número máximo, esses outros 2 vão vir para cá. E assim por diante, entendeu? Cada camada comporta o número máximo de elétrons. E é desse jeito que está organizado os períodos. Tá? Basicamente, os períodos indicam a quantidade de camadas eletrônicas que os átomos desses períodos têm. Então, olha só aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, nesse período aqui, ó, só existe uma camada eletrônica, ó, tá? Que para na camada K. Nesse outro período, né, que é uma linha aqui, ó, só cabem 2 camadas de elétrons. De baixo, nessa linha de baixo, já tem mais 3 camadas,
tem 4 camadas, tem 5 camadas de elétrons, né? Então você vai tendo mais ou menos aqui, ó. Tem uma camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas e assim por diante. Tá? A gente repara isso nesses números aqui, nessa quininha aqui, ó. Eu vou voltar um pouquinho aqui a uma tabela maior, que vai dar para perceber se eu achar a tabela aqui. Então olha só, nessa tabela aqui, ó, só tem um elétron aqui, nesse aqui tem 2 elétrons. Bom, 2 era o número máximo da primeira camada, né? Então esses 2 elementos aqui fazem parte do mesmo período. Agora nessa aqui de baixo, ó, tem 2 camadas, ó, na camada 1 e na camada 2. Aqui continua, ó, camada 1, camada 2 e assim por diante, ó, só tem 2 camadas. Nessa linha aqui, ó, tem 3 camadas. Você pode perceber por esse número aqui, ó, é o mesmo número de camadas que tem aqui. 4, tem 4 camadas eletrônicas, todos eles. 5, tem 5 camadas eletrônicas, ó, 2, 8, 18, 8 e 1. E assim por diante, são 1, 2, 3, 4, 5 camadas. E assim por diante. Tá ok, meus queridos? Basicamente, isso é o conteúdo que a gente estudou. Espero ter ajudado. Se ainda sobrou alguma dúvida, você manda mensagem para mim no WhatsApp. A gente conversa muito rapidinho, muito fácil. Tá ok? Forte abraço. Pega firme aí. A gente está acabando. Só falta praticamente aí uma semana de aula. E tamo aí, beleza? Forte abraço, até mais.